Eu acho que quando o homem tiver o poder de criar um ser ao que ele quiser, ele vai, tipo, geneticamente falando, ele vai criar abominações. Mas aí Quando que a tá, gente ó, se permitir eu isso. acho que isso um dia pode acontecer. De eu mexer na genética, mas não fazer do zero. Eu vou precisar de um outro ser humano pra fazer, Então, mas eu entendeu? acho que se o cara Vou precisar de quiser uma gestação, entende? Do alterar zero a gente não tem essa geneticamente capacidade. mas eu acho que se a gente se pegar isso e querer achar que a gente pode Vai ficar muito criar um perigoso. ser perfeito através das nossas escolhas da alteração genética, eu imagino que na nossa tentativa a gente vai criar centenas ou milhares de aberrações. Porque na nossa tentativa de explorar o perfeito, de encontrar o que E é a um gente ser não perfeito. sabe o que é perfeito. A gente não sabe Por exemplo, exatamente. o que é perfeito? A minha orelha é assim. Qual que é a orelha perfeita? Não existe o ideal, cara. Esse ideal físico que a gente especula, ou quanto tempo a gente tem que viver, cara, isso não existe um ideal. Tem gente que viveu 100 anos e foi infeliz a vida toda. Tem gente que viveu 20 e foi extremamente feliz os 20 anos da vida dele. Entendeu? Então, esse modelo de ideal e de perfeito a gente não tem. O que é belo? Belo se altera ao longo do tempo. E toda vez que a gente tentar supor que nós temos essa capacidade, a gente vai criar aberrações. É, cara, e aí a gente só vai maximizar aquilo que é mal hoje na sociedade, sabe? A gente só vai gerar desequilíbrio. Eu sei que parece que é uma conversa que se transpõe muito ao futuro e menos de realidade, mas se a gente olhar para a realidade, a gente já tem muito artifício do que pode acontecer, das nuances da história. Quando a gente decidiu ter o terceiro filho, era meu sonho ter uma menina. Meu sonho da minha vida, cara. Eu sempre falei que eu queria ter uma menininha. E, cara, eu me lembro que uma das coisas que me falaram foi, cara, se você quiser, tem manipulação genética. Você pode escolher o sexo da criança. Eu não sei se é legal, mas já existe a possibilidade. Já existe isso? Cara, possibilidade. Não sabia disso, que da hora. É, de Ou você... não. Por exemplo, assim, quer ver, ó? Se você vai fazer uma fecundação in vitro lá, eu posso falar uma besteira muito grande aqui, tá? Então, não sou da área, eu posso falar uma grande besteira, mas... Eu acho que a parada é que o médico não pode falar, mas ele sabe o que é. Se é feminino que ele tá colocando ou se é masculino. Eu acho que talvez ele não possa falar tipo assim, não pode dar o direito de escolha, tá? Mas quando ele fecunda, ele sabe o que vai dar. Mas ele sabe o que vai dar. Ele sabe, por exemplo, o que não vai já pode falar, ó, esse aqui é fraquinho, esse aqui não vai desenvolver. E daí os outros eu acho que ele já sabe, pelo que eu ouvi, tá? É um achismo. Então, pensa, se a médica pergunta pra mim, o que tu quer? Eu tô fazendo uma fecundação in vitro. Menino, menina. Qual que é a minha tentação? Eu vou falar o que eu quero. Mas se isso não for o ideal, se isso não é o que Deus tem, isso não é o que Deus quer, e se for a menina, mas a menina for uma decepção na minha vida, entendeu? Só entendendo que na minha concepção, a soberania de Deus sempre vai prevalecer sobre as minhas escolhas. Mas e se Deus te fez escolher uma menina? Pois é, mas eu escolhi já. Eu escolhi na minha oração. Eu já falei com o Senhor sobre isso. Bom, se você falou com o falei médico com também, ele. e ele sabe o que vai dar, ele pode ter te ajudado. Então, mas no meu caso, não. Não. Não, aí que tá. Então, é onde entra o meu testemunho, que também é um testemunho. Porque quando a gente ouviu isso, obviamente que eu não estava fazendo fecundação in vitro, nada, aí foi uma gravidez normal. Aconteceu naturalmente. Ah, é verdade. Né? É. Mas quando a minha esposa estava gerando no início, eu sabia que era uma menina, cara. Porque eu já tinha orado tanto sobre aquilo, e Deus já havia falado com algumas pessoas através de sonho e tal, que eu teria uma menina, que pra mim estava tão claro, que eu me lembro que eu tive um momento de oração um dia, que eu tava preparando para uma série, e eu tava orando. Tava, Senhor, obrigado, Jesus, pela minha esposa, obrigado pelos meus filhos. Aí eu comecei a orar por cada um. Jesus, eu oro sobre a vida do João, declaro que ele vai ser uma bênção para a geração dele, tal. Orei pelo Noah. E aí, cara, quando eu tava orando, eu falei, cara, eu vou orar pela minha filha também. Mas a Paula nem grávida tava. Não tava nem grávida nesse dia que eu orei. E eu falei, Jesus, eu oro sobre a minha filha, Senhor. Eu declaro que a minha filha Serena vai ser uma grande mulher de Deus, uma resposta para a geração dela e tal. Cara, eu comecei a chorar. Senti uma coisa tão gostosa no meu espírito, assim, uma alegria tão grande, sabe? Que eu me lembro que eu cheguei em casa e falei pra minha esposa, amor, aconteceu isso, tal, eu tava orando. Ela, amém, amor, e tal. Passou um mês, ela engravidou. E aí, quando a gente foi fazer o teste, cara, eu me lembro que eu falei assim, cara, não dá, mano. Poxa, ou eu creio no que eu falo e no que eu experimento, ou eu paro de crer. É uma menina, não adianta. É uma menina. Sabe? Então,
Tanto é que se vocês verem o nosso chá revelação lá, que tem no Instagram, quando revela o sexo, tem um áudio assim, ó, e cumprindo-se a promessa de Deus. Entendeu? Uhum. Então, é isso, cara. Eu acho que tem coisas que a gente não tem o direito de escolher, não.